Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje mais um episódio especial. Mais um episódio à volta, ou tendo como ponto de partida o teu livro A Mãe Está a Arder, e tu vais estar à conversa Com a Mariana Pinto Leite, a doutora Mariana Pinto Leite, que é médica minha e de muitas pessoas, Sim. E uma pessoa com quem eu gosto muito de falar sobre este período de perimenopausa e menopausa. Vai-nos trazer aqui a visão médica da coisa de uma forma super equilibrada e dar assim uns inputs para as mulheres nesta fase e as pessoas que acompanham estas mulheres, muito interessante e útil. Portanto, isto é uma conversa para ser ouvida por pessoas que já estiveram, podem vir a estar, em princípio irão estar na perimenopausa e na menopausa, e para todas as outras pessoas. Certo. Porque toda a gente... Filhos e companheiros. Sim, e amigos, e colegas de trabalho, e chefes, e pessoas no geral. Para toda a gente. Para toda a gente. Toda a gente vai ser influenciada, quer queiram, quer não, pela perimenopausa e menopausa. É isso mesmo. Mesmo não tendo a experiência direta, sendo mulher ou pessoa com útero, vai haver influência. Ok. Nem que seja influenciada pela raiva e o mau humor. Mas também pelas coisas muito boas e fixes que acontecem durante esse tempo. Sim. Então, eu falo por experiência própria. Das coisas boas. Das coisas boas e fixes. Então, sem mais demoras, aí vamos nós à conversa entre a Mia e a Mariana Pinto Leite. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Mariana, primeiro, muito obrigada por estares aqui comigo. Hoje, não como a minha médica só, mas como alguém que está muito dedicada à saúde da mulher, de um ponto de vista mais holístico, mais integrativo. E tens assim uma visão que eu gostava de passar aqui às pessoas que nos estão a ouvir e ver. Eu falo de ti no livro A Mãe Está a Arder. Falo da doutora Mariana, que és tu, agora as pessoas também têm uma cara. Recebo muitas mensagens a perguntar, olha, Mia, quem é a Mariana? Aqui está a Mariana. E estás aqui porque acho que tens, lá está, uma visão que faz falta. Começas a falar mais sobre este período de perimenopausa, menopausa e tudo o que isso implica, mas há muito ruído e cada vez mais ruído. E eu queria ter uma conversa aqui, mas sem o ruído. Parece-te bem? Parece-me ótimo. Sim. Mia, obrigadíssima por me convidares para estar aqui. É um gosto poder estar aqui, participar contigo e partilhar, porque realmente a menopausa é um tema muito interessante, que foi muito pouco falado e de repente agora toda a gente está com os olhos, com o foco na menopausa, e eu noto que é o que tu dizes, há muito ruído, ninguém sabe o que é que há de seguir e afinal passamos de não saber nada para de repente tudo é tudo e ninguém percebe o que é menopausa, o que é que pode dizer que isto é por causa da menopausa, o que é que não é, e então é ótimo termos esta conversa. Obrigada. Yeah. E há assim muita... Eu sei que tu tens uma forma de praticar a medicina muito individualizada. Portanto, a ideia aqui não é dar receitas, dizer tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, mas também darmos, assim, se calhar, uma linha a seguir para as pessoas saberem como se orientar também aqui neste mundo que é a saúde da mulher, não é? Vamos a isso. Quando eu escrevi A Mãe Está a Arder, andei a investigar muito para trás como é que se tem tratado as mulheres durante os tempos. E descobri uma música que se chama Mother's Little Helper,
a pequena ajudante da mulher, que fala das mães e mulheres exaustas, sobrecarregadas, ansiosas, numa altura nos Estados Unidos em que nasceu o Valium. E que foi muito promovido como a pequena ajudante da mulher. E aquilo que eu descobri, não é, durante estas minhas investigações, foi muito esta ideia quase de abafar a mulher de alguma forma. Isso ressoa. Sim, faz todo sentido aquilo que estás a dizer. Porque aquilo que realmente nós vemos é que a mulher assume muitos cargos. E normalmente, quando começa a chegar esta fase da perimenopausa, vem muito esgotada. Não é? Já chega uma fase da perimenopausa esgotadíssima, completamente sobrecarregada, com pouco tempo para si, sempre a cuidar dos outros, da família, dos filhos, da profissão, da casa, não é? De vários fatores, da sua própria relação. E quando começam a surgir estes primeiros sintomas, há sempre aqui uma confusão entre menopausa e tem a ver com a parte da sexualidade. E não é verdade. Pois. A menopausa tem muito mais a ver com a sexualidade. As hormonas sexuais, ditas sexuais, elas vão ter influência em todo o nosso corpo. E ao terem influência em todo o nosso corpo, vão condicionar imenso o estado de espírito, o humor, o bem-estar, a vitalidade daquela mulher, até o sono daquela mulher. Porque ela, se não dorme, não pode estar feliz, não pode estar bem. E então começam a aparecer muitos sintomas que nós associamos com a saúde mental. E que dizemos, a pessoa está em esgotamento, é que ela está com depressão, agora tem ansiedade. E muitas vezes está mesmo associado a esta perimenopausa e a estes sintomas de falta de hormonas, e então começou-se a utilizar cada vez mais, a recorrer aos ansiolíticos, né? Os Xanax, o alprazolam, os antidepressivos, né? Que agora se usa muito, os Digacins, essas coisas todas, para mascarar estes sintomas. Portanto, faz-me todo sentido. E, na verdade, aquilo que se vê muito é que quase todas as mulheres que chegam à minha consulta já vêm medicadas com antidepressivo ou com ansiolítico. Essa era uma das perguntas que Exatamente. Quase todas as mulheres já vêm a fazer algum antidepressivo, algum ansiolítico, porque começaram a ter sintomas que não conseguem perceber, não sabem de onde é que aquilo vem, e é muitas vezes resultado de estarem overwhelmed, demasiado sobrecarregadas, e então começam a fazer estes antidepressivos que realmente ajudam a sentir-se melhores, porque as anestesiam, não é? Certo. Põem ali um certo embutamento das emoções. E é muito interessante essa pesquisa que fizeste, porque é exatamente isto que eu vejo acontecer, de alguma maneira. Continua a acontecer, no Continua a fundo. acontecer, e o que estamos a fazer é anestesiar as senhoras a não sentir, para conseguirem ultrapassar esta fase de uma melhor forma. E que se calhar não é isto que se pretende. Pelo menos eu costumo dizer, ainda hoje numa consulta dizia, eu acho que a perimenopausa é uma oportunidade para a mulher. É uma oportunidade para aprender a viver olhando para si, deixando de ser sempre a cuidadora de tudo e de todos, sendo sempre quase que o motor das famílias acontecerem, das profissões acontecerem, e pararem e conseguirem, de uma vez por todas, ter tempo para si, autocuidarem-se. Eu acho que é uma oportunidade. Sim, não é? concordo mesmo. E é muito essa minha visão, não é? No fundo, é uma oportunidade de finalmente olharem para as suas próprias necessidades. Exatamente. Que muitas vezes foram caladas, não é? Pelo menos Sim. nós aqui nesta cultura, nós temos muito esta cultura em Portugal da mulher cala, é submissa, não se expressa, não pode ter emoções, expressão quase que é frágil e é um ponto fraco da família. E tem que colocar os outros em primeiro lugar. E tem que sempre fazer os outros estarem melhores, a família em primeiro lugar, os filhos em primeiro lugar, o marido em primeiro lugar, e sempre aquela grande mulher atrás, resistente, resiliente, a aguentar tudo. Sim. E se fizer alguma coisa, tem que fazê-lo em nome de cuidar melhor dos outros. Sim. Já pensaste Sim, nisso também? sempre. Não é? E quase que se não fizer, é mal vista. Certo. Não é? Não é? Se fizer alguma coisa, eu vou procurar esta ajuda de uma médica para poder cuidar melhor dos outros. Vou a um retiro para cuidar melhor dos outros. Sim. Vou fazer yoga para cuidar melhor No dos fundo, outros. estamos a falar da culpabilização, Certo. não é? A mulher culpabiliza-se de tudo, não é? Então tem que estar sempre a encontrar uma desculpa para conseguir cuidar de si. Certo. Sim, E- para, no fundo, não é? Esta busca de merecer. De merecer, de merecimento, de ok, agora eu posso ter um lugar. Pois. Sim, eu também noto que isso acontece muito e vejo que as mulheres chegam assim à minha consulta, sem dúvida. E acho mesmo que aqui, e estou super satisfeita porque realmente começa-se a falar mais da menopausa, mas há aqui dois fatores muito importantes, que é a parte cultural,
que tu também falas muito no teu livro, não é? Porque há culturas em que, quando a mulher entra na menopausa, é considerada a sábia e é quase como um elevar do seu valor. Certo. E nós aqui temos uma cultura ao contrário. A mulher entra na menopausa e não sabemos valorizar isto, Certo. então acho que a mulher acaba por se sentir ainda mais em baixo e cada vez com mais problemas. E depois vêm muitos problemas emocionais, não é? Não se reconhecerem, não se sentirem bem. Portanto, eu acho que sim, que temos aqui duas situações muito importantes que temos que olhar na menopausa. E é muito bom estar-se a falar mais disto, mas também com algum cuidado, não é? Porque também não queremos que isto depois de agora seja tudo é a menopausa, tudo é a desculpa da menopausa, mas sabermos realmente identificar aquilo em que se pode trabalhar e melhorar para a mulher se sentir melhor e simplesmente empoderada para continuar o resto da sua vida. Porque hoje em dia nós vivemos tantos anos, não é? Se a menopausa acontecer ali aos 50... Que é uma idade normal, porque acontece entre os 50 e 55 seria o ideal, a mulher ainda tem pelo menos mais 30 ou 40 anos pela frente, não é? E, portanto, não tem que acabar a sua vida. Não é? Uma coisa que eu tenho pensado também, não é? Como estás a dizer, estás a falar mais e claro, como eu me interesso por estes temas, quando eu vou às redes sociais, é isto que me aparece imenso. Porque tu disseste aqui uma coisa importante, olhar para todas as necessidades e não é só a questão dos hormonas, não é? Só que muitas das soluções que são oferecidas é a reposição hormonal. É quase como, agora vamos substituir o ansiolítico, o antidepressivo, por reposição hormonal, mas não é só isso, não é? Não, claro que não. Porque eu costumo dizer que nós temos vários pilares a trabalhar. As hormonas vão influenciar, sim, todo o corpo, mas nós, se não trabalharmos todos estes pilares, acabamos por não conseguir chegar à mulher. Não adianta só pôr hormonas e esperar que as coisas aconteçam. Certo. Não é? E a prova disso é que depois eu tenho imensas pacientes que já se habituaram a cuidar-se, conseguem fazer uma boa gestão do seu stress, conseguem fazer exercício físico, cuidam da sua alimentação, já têm momentos de autocuidado, de se priorizar e que então já não vão ter tantos sintomas da perimenopausa e da menopausa que outras que não trataram todos estes pilares têm. Portanto, há muito mais a trabalhar para além de só dar hormonas. E depois há uma coisa que é muito interessante, porque eu acho que as pessoas não têm muito bem esta noção. Quando nós falamos da nossa fase reprodutiva, nós temos um eixo, hipófise, hipotálamo, ovários a produzir hormonas. Mas aquilo que é normal acontecer na altura da menopausa é que este eixo seja apagado e passa a responsabilidade da produção das hormonas ao eixo hipófise, hipotálamo, adrenais. Então, nós temos que continuar a ter alguns níveis de hormonas, só que, claro, comparativamente com a fase reprodutiva, a quantidade de hormonas é muito mais baixa. Claro. Mas devíamos ter. Porquê que as mulheres chegam à menopausa e não têm esta capacidade e por isso é que têm tantos sintomas? Porque as adrenais estão tão cansadas de produzir cortisol, adrenalina para aguentar do stress do dia-a-dia, que não conseguem compensar. E então, claro, se nós formos olhar para a coisa como ela funciona, conseguimos perceber que temos que cuidar de tudo aquilo que permita que este eixo de produção das hormonas esteja capaz de as produzir e a mulher viver bem na sua menopausa. Ou seja, com algumas alterações do estilo de vida, exatamente, pode-se ajudar isso sem adicionar sem nada termos de que fora. estar sempre a pôr hormonas, não é? Claro que isto depois depende de mulher para mulher, isto é tudo muito individualizado, mas eu tenho pacientes que vêm à minha consulta que eu não preciso pôr qualquer tipo de apoio hormonal, de hormonas bioidênticas, e que trabalhando os pilares, trabalhando a nutrição, a mulher está super estável e sem agravamentos, não é? Sem aquelas doenças típicas da menopausa, da osteoporose, não é? Os esquecimentos, como tenho outras que tenho mesmo que ajudar e dar um apoio extra, não é? Porque têm também um background, um quadro, um contexto que já está mais deficitário e que precisa de mais apoio. Claro. Mas tudo depende muito de percebermos o que é que nós podemos fazer em cada mulher para, no fundo, estarmos a ajudar a que o seu corpo responda bem. Porque a verdade é que isto da substituição hormonal é uma coisa de agora. Claro. E as mulheres viviam, e nem todas viviam assim tão mal. Umas realmente passavam mal e outras passavam bem. Certo. Então, eu pergunto-me sempre, o que é que nós temos que ver diferente nesta mulher para ajudar? E isso também entra aqui esta questão cultural que estavas a mencionar, não é? Que algumas culturas, a cultura em si só, por si só, também, se calhar, contribui de uma forma diferente daquela que a nossa, não é? Porque eu acho que nós vivemos numa sociedade cada vez mais focada em produtividade, em otimização, e isso também entra
neste mundo da saúde da mulher. Concordo contigo, porque lá está, mais uma vez, se nós estamos numa sociedade em que só vemos resultados, só queremos ver em que é que aquela mulher foi eficaz e eficiente, estamos outra vez a pôr pressão. E se estamos outra vez a pôr pressão, estamos outra vez a entrar na roda do hamster e a estar em modo de sobrevivência. Certo. Temos que ser produtivas, temos que mostrar resultados, então estamos sempre a gastar mais cortisol, a não saber modular os nossos níveis de stress no nosso dia-a-dia. Certo. Então estamos sempre a entrar no mesmo jogo, não é? E por muitos hormonas que eu adicionar a este sistema, se continuamos calhar, sempre a estar em déficit, não é? Pois então é muito bom quando temos culturas em que a mulher é vista na fase em que ela está e é promovida o seu conhecimento, a sua experiência, dando-lhe a oportunidade de fazer na sua situação atual, não é? Portanto, eu tenho mais sabedoria e se calhar não tenho que estar a correr tanto atrás de um objetivo e posso ajudar, através da minha sabedoria, os outros, que são mais jovens e que têm, se calhar, mais esta capacidade de andar atrás de objetivos, não é? É uma otimização na mesma, de alguma forma, forma, uma otimização. Só que sem essa ideia do resultado, muito não é? Correr e fazer. É uma ótima otimização do ponto de vista de sociedade. Certo. Não é? Porque não estás a olhar só para o ser individual. Então, eu acho que sim, que é outra forma de ver. No fundo, isso, quando tu trabalhas mais com uma saúde integrativa, não é? Isto que estamos a falar aqui é saúde integrativa. Eu não gosto muito de usar o termo integrativa. Então, utiliza aquele que tu queres utilizar. Eu gosto de utilizar um termo mais de funcional. Isso. O integrativo agora está a começar usa-se para tudo, não é? Okay. Mas integrativo o que é? É tudo aquilo que nós vamos integrar de diferentes conhecimentos numa coisa só. Tanto medicina ou saúde funcional. Eu gosto de usar mais o termo funcional. Vamos ver as funções do corpo, vamos ver em que é que nós podemos ajudar e se calhar sim, integramos diferentes conhecimentos para ajudar a que esta função daquele corpo, daquela mulher, daquele homem esteja adequado. Possa funcionar bem até ao fim, sem começar a ter lacunas e depois aparecem as doenças, não é? Certo. Então, eu gosto sempre de olhar assim de uma forma mais ampla. Podemos ter que integrar ou não outras terapias, não é? Claro. Às vezes não precisamos. Certo. No fundo, até muitas vezes aquilo que eu considero que faço em consulta é ajudar a pessoa a fazer o raciocínio daquilo que pode fazer no seu dia-a-dia para otimizar a sua saúde. Certo. E não sou tanto eu que dou a resposta, é a pessoa que chega lá, não é? Tu começaste como médica de medicina geral e familiar? Não é? Sim, eu sou médica de medicina geral e familiar e exerci enquanto médica de medicina geral e familiar em centro de saúde. Sim. Sim, e depois... O que aconteceu? O que aconteceu? Então, eu sempre soube que eu queria fazer uma medicina diferenciada, muito mais abrangente, porque eu tive a sorte de crescer num meio em que os meus pais já tinham assim uma visão muito aberta, eles viveram uns tempos em França, a minha mãe era professora na universidade em França, de português, o meu pai também viveu em França, então eles já tinham conhecimento da medicina com utilização da auriculopuntura, da medicina chinesa, da homeopatia, porque era muito utilizada em França. Então eles sempre tiveram esta visão abrangente e eu queria seguir uma área assim, mas nunca quis estar ou de um lado ou do outro. Eu sempre achei que as duas medicinas, portanto, as duas visões tinham que se complementar e encontrar um equilíbrio. E foi por isso que eu fui para a medicina, em vez de me ficar numa medicina alternativa ou natural, não é? Que era mais fácil até ingressar na altura, não é? Pronto. E fiz sempre o meu percurso procurando as áreas mais generalistas, porque eu gosto de ver o corpo num todo, e depois decidi estudar Medicina Geral e Familiar, de especialização na Medicina Geral e Familiar, e sempre gostei muito também da geriatria, e daí também ter decidido fazer os cuidados paliativos, não é? Porque eu sempre achei que tínhamos que encontrar maneiras de viver bem até ao fim. Causava-me muita impressão ver os meus pacientes com 60 anos satisfeitos com um diagnóstico que lhes estava a tirar a qualidade de vida e sem terem uma maneira de procurar respostas. Não é? Eu sempre me questionei muito se não havia mais nada a fazer antes de chegar ao lugar em que os meus pacientes estavam e que já estavam mal e que não sabiam viver com qualidade. Então, depois também o meu interesse pelos cuidados paliativos e fiz formação avançada em cuidados paliativos, que exercia tudo ao mesmo tempo, não é? Eu sempre fiz urgência, sempre fiz o centro de saúde e fazia também os cuidados paliativos.
E depois o ter família também me levou a dizer, eu tenho que escolher, eu não posso continuar a fazer tudo o que estou a fazer. E as exigências do Sistema Nacional de Saúde também não me permitiam olhar para o paciente de uma forma tão abrangente como eu gostava de fazer. E eu fui sempre fazendo estudos. Portanto, eu estava a fazer medicina, já estava a fazer o curso de medicina tradicional chinesa. Ao mesmo tempo? Sim, ao mesmo tempo. Eu sempre fui assim, de fazer um monte de coisas. Portanto, eu no ano comum estava a fazer um mestrado de medicina tradicional chinesa na Faculdade de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela. Então, eu fui sempre fazendo estudos que me dessem mais respostas. Porque eu nunca estava satisfeita com as respostas que a medicina convencional me dava. Portanto, eu acho que a medicina convencional é espetacular no que diz respeito a tratar questões agudas, porque, sem dúvida, não é? Claro. Questões traumáticas, doenças cirúrgicas, questões de urgência, infecções, sem dúvida, temos uma resposta espetacular. E eu sempre me revi muito nas urgências, eu adorava fazer urgência, mas depois eu não encontrava resposta nas doenças crónicas. Não é? Então, temos uma hipertensão e não podemos fazer nada, e vamos chegar a uma diabetes e vamos ficar com cegueira, com diminuição da sensibilidade, não consigo caminhar. Eu sempre andei à procura de mais respostas. E daí ter feito depois muitas formações. E chegou um momento da minha vida que eu tive que escolher. Queriam muito que eu ficasse só nos cuidados paliativos. Eu disse, não quero ficar só nos cuidados paliativos. E então, também os miúdos estavam a crescer. Eu disse, não, vou parar. Vou parar, vou repensar a minha vida. E decidi enverdar só pela área da medicina mais funcional, que é aquilo que eu faço todos os dias. Depois, o estar mais ligado à mulher. Eu acho que nós devemos nos ligar àquilo que nos diz mais. Claro. E eu sou uma mulher. Sou uma mulher, mãe de 3 filhos, portanto, eu tenho muito esta noção do desgaste que a gravidez trouxe, da privação de sono, porque eu tive filhos que sabes, né, que me causaram muita privação de sono. Então, eu sempre achei que era muito interessante fazermos e enverdarmos pelas coisas que nos dizem mais, porque assim conseguimos apoiar mais quem nos procura. Ajuda-te, como médica, saber ter alguma referência daquilo que eu já estive daquele lado, então consigo ajudar mais, não é? E pronto, e foi assim que eu vim para esta área mais funcional, mais especializada, mais individualizada. E quais são, assim, o que achas que hoje em dia são as principais queixas com as quais as mulheres vêm ter contigo? Assim, efetivamente, aquilo que eu vejo são maioritariamente mulheres, quase todas acima dos 30 anos, embora eu tenha também casos de perimenopausa mais precoce, porque as mulheres estão muito desgastadas e então começam mais cedo, mas efetivamente os sintomas mais frequentes estão relacionados com a perimenopausa e aquele mais prevalente é aumento de ansiedade, dificuldade em dormir, aumento de peso, alteração da forma do corpo e o cansaço. O cansaço é talvez aquele que é um sintoma inespecífico, nós chamamos-lhe um sintoma inespecífico, porque aparece em muitos quadros, mas é aquele que eu acho que mais tem sido prevalente e que causa mais desconforto e mais dificuldade na vivência das mulheres. Sim, foi essa que me levou até ti, até a mim, na minha parte. Tu também, não é? Sim, foi uma fadiga, assim, uma coisa. E as mulheres dizem mesmo, eu não me reconheço. Eu não entendo onde é que está toda a minha energia, aquilo que eu estava habituada a fazer, e não se encontram, não se reconhecem e vão muito à procura de voltar a ter capacidade de fazer tudo o que faziam antes. Que se calhar não é Se calhar faziam coisas a mais, mas temos que reequilibrar. Mas isso não sou eu que vou dizer, eu só tento encontrar e ajudar que a mulher perceba qual é então a prioridade dela, não é? Porque nós somos muito exigentes connosco. Eu costumo muito dizer em consulta, nós somos as nossas principais inimigas. Não é? Porque nós pomos sempre, constantemente, mais exigência, mais... E sentes que são também, coloca muitas expectativas nessa consulta contigo? Que venham com, tipo, a doutora Mariana, agora vai-me resolver isto. Sim, há muita gente que vem com muitas expectativas, sem dúvida. Mas depois isto é um trabalho conjunto. E nós temos sempre que passar a bola para o outro lado. Dizer, eu estou aqui, vamos acompanhar, mas é um trabalho que tem que ser feito em equipa, porque comprimidos mágicos, então é o antidepressivo e o ansiolítico, que se calhar já lhe deram, não é? Sim. E que não é mágico a longo prazo. Funcionou bem naquela fase, mas se nós não trabalharmos o que está por trás, ou ficamos a fazer o antidepressivo a vida toda, ou não vamos ter boas respostas, não é? Sim, porque efetivamente há muitas mulheres que tomam a vida toda. Sim. Eu tenho muitas mulheres a tomarem antidepressivos há 20, 30 anos. Pois. Que é um absurdo.
Porquê é que é um absurdo? Porquê é que eu acho que é um absurdo? Pergunta difícil. Então, porquê é que eu acho que é um absurdo? Porque eu acho que todas as medicações têm um sentido num determinado momento da nossa vida para nos ajudar a reequilibrar e para depois nós voltarmos a continuar, ok? O que é que faz um antidepressivo dos mais vulgares? Que normalmente os antidepressivos são os inibidores da recaptação seletiva de serotonina, não é? Em primeiro lugar, temos que ter serotonina para podermos inibir a recaptação da serotonina. E, portanto, para mim nem sequer faz sentido passar uma medicação deste género sem vermos se aquela mulher nem no sangue tem serotonina, porque senão vamos lhe estar a dar um medicamento que até pode ter efeitos secundários e aquela mulher nem tem, aquela mulher ou aquele homem nem sequer tem serotonina para ser inibida a sua recaptação e para ela ficar mais tempo na fenda sináptica e ter um resultado positivo. Então, esse para mim é o primeiro absurdo, não é? Sim, claro. E depois também é um absurdo porque, na verdade, o que nós estamos a fazer com muitos dos antidepressivos é fazer com que a mulher não se sinta tanto. No fundo, o antidepressivo dá-lhe distanciamento para que ela ganhe ferramentas para atuar na sua vida. Mas estarmos a diminuir a sua capacidade de sentir a vida toda, estamos a inibi-la de continuar a viver a sua vida. Porque nós todos temos um percurso a fazer. Não estamos aqui só a sobreviver, não é? Então, um antidepressivo a vida toda, o que é que está a fazer? Claro. Está a inibir a mulher de ganhar ferramentas se fizer a vida toda. Não lhe dá consciência de que ela tem que trabalhar, não é? Eu costumo chamar a antidepressiva uma alavanca. Sim. Uma espécie de alavanca, é uma muleta. Que às vezes é preciso para conseguir fazer as coisas diferentes. Há coisas que são necessárias para nos ajudar a... Ok, isto vai-me dar garras enquanto eu não tenho outras inner tools, não é? Outras ferramentas internas para continuar e para avançar. Mas não vou depender disto a vida toda. Portanto, eu acho isto um absurdo, não é? É difícil, não é? Porque ao mesmo tempo há um certo estigma à volta dos antidepressivos e temos como sociedade também trabalhado para que não haja esse estigma, para que efetivamente, não é? E ao mesmo tempo, não é? Esta conversa é difícil dizer e fazer a coisa certa também, ou não? É muito difícil fazer e depois perceber qual é a razão da pessoa estar a fazer o antidepressivo, não é? Por exemplo, ansiedade. É dos sintomas também que tendem a aumentar na perimenopausa e na menopausa. Qual é a razão do aumento da ansiedade? Dormir menos e a perda de uma hormona fundamental que é a nossa progesterona. Ok? A progesterona é a hormona zen, é a hormona que a mulher precisa para não andar a implicar com todo mundo, nem com ela mesma. Exato. E, portanto, nós percebermos isto vai-nos capacitar de ajudar a que aquela mulher consiga equilibrar os seus níveis de produção de progesterona, mesmo na menopausa, através das tais glândulas adrenais, para que depois não tenha tanta necessidade dos antidepressivos, né, dos ansiolíticos, para que não sinta tantos sintomas de ansiedade. Portanto, no fundo, como é que vamos equilibrar aquela mulher? O que é que nós lhe podemos dar de apoio para que ela se sinta bem sem ser com um antidepressivo? E às vezes é a modulação do stress, não é? Porque nós sabemos que o stress aumentado vai gastar ainda mais a nossa progesterona, não é? A progesterona, isto é uma cascata de formação de hormonas. A progesterona vai também produzir cortisol, não é? Que é o primo da adrenalina, no fundo é aquilo que nós precisamos para sobreviver. Não é só mau, não é? Exato. Então, se nós temos um nível de vida com muito stress, não dormimos e estamos a tomar um antidepressivo para colmatar, mas também não estamos a ajudar a que a progesterona deixe de ser gasta. Certo. Então vamos fazer ao contrário, vamos trabalhar então, o foco é não ter tanto stress, dormir melhor e equilibrar mais as suas hormonas. Não é? Uma coisa que eu também tenho reparado, que muitas mulheres que vêm comigo, né, que têm mais ou menos a mesma idade que as mulheres que vão ter contigo, é que elas não têm grande conhecimento sobre a perimenopausa, embora tudo se fala, cada vez mais mulheres que têm. Portanto, vêm, como estás a dizer, com questões muito indefinidas, muita ansiedade, muita confusão, muita pouca clareza sobre o que querem, só sabem que eu preciso mudar alguma coisa, nem sei bem o que é. E depois há muitas porque o corpo fica imprevisível. Sim. Não é? E a imprevisibilidade também cria ansiedade. Sinto Exatamente. muito isso. Sim, os sintomas começam a aparecer, mas não são uma continuidade de sintomas que aparecem, não é? Este mês
até acontece que até o teu corpo produz um bocadinho mais de hormonas e não tens tantos sintomas, depois no outro mês, se calhar tiveste mais stress, dormiste pior e então produziste menos hormonas, então o teu corpo vai ter muito mais sintomas e andamos neste ioió. E depois o mais interessante, que também falas no teu livro, é perceber, porque a maior parte das mulheres vem à minha consulta aos 40 anos e diz-me, olha, eu venho aqui para saber se eu estou na menopausa ou na perimenopausa. Eu digo, eu não preciso fazer análises, está de certeza na perimenopausa. Exato. Então, absoluta. esta imprevisibilidade está exatamente associada com esta perimenopausa. Exato. Como as nossas hormonas têm que ser produzidas todos os meses, não é? Estas hormonas, estrogénios, a progesterona, há uma produção mensal. Mês sim, mês não, mês não, mês não, mês não, mês sim, vai haver produção. Então, estamos, se calhar, 3 meses péssimas, depois, de repente, até voltamos a estar ótimas e cheias de energia, conseguimos fazer tudo e estamos bem dispostas. E andamos aqui numa oscilação grande de sintomas. E é isso que tu dizes, as mulheres estão muito perdidas, porque depois já não conseguem perceber. Eu acho que a coisa mais importante, e que até se daqui tivermos que transmitir uma coisa muito importante, é dizer, é normal ter muitas oscilações devido às hormonas. As hormonas influenciam muito mais do que as pessoas pensam. Acordar de manhã sem vontade nenhuma de se mexer, de sair da cama, a arrastar-se, a sentir um nevoeiro mental, com dificuldade em tomar conta dos filhos e fazer as coisas que tem que fazer para o dia começar. É uma coisa muito típica do déficit das hormonas e que até há muitas mulheres que sentem muito sempre 1 a 2 semanas antes de voltarem a menstruar ou da altura em que deveriam estar a menstruar. E isto é preciso normalizar e explicar às mulheres. Porque eu acho que a procura, o estar perdido, está associado com isto, não é? Porque agora elas leem os sintomas da menopausa e dizem eu tenho isto, eu tenho isto, eu tenho isto. Passado 3 ou 4 dias ou 2 semanas, mas já não tenho nada disto, então já não estou na perimenopausa, não é? Sim. Só que perceberem que é um período até bastante longo, não é? Sim, é uma continuidade descontinuada, não é? É um ioió de hormonas. A mim ajudou-me a perceber isso, que eu já sofri de ansiedade a vida basicamente toda, mas nesta fase, assim, quase sem explicação, entre aspas, não é? Mas o facto de perceber isso, desse ioió, dessa continuidade descontinuada, e saber que a previsibilidade, é previsível haver imprevisibilidade, ajuda-me a sentir um bocadinho menos de ansiedade. Claro, e depois aqui está uma questão muito importante, é o respeito pelo nosso próprio corpo. Ok, tu tens esta consciência de que há uma imprevisibilidade e naquele dia acordas e realmente só estás bem num teletrabalho. Nem todas as mulheres têm a possibilidade de o fazer. Mas, por exemplo, ainda há 2 dias, sim, segunda-feira, eu falava com uma paciente minha que me dizia, olha, já percebi, então naqueles dias que eu acordo ali, que já sei que são ali mais ou menos 2 dias antes de vir a menstruação, eu dou-me ao luxo de poder ficar em casa no teletrabalho, porque eu sei que não estou em condições para um esforço super excessivo de muita gente, porque o meu corpo já me está a pedir descanso, está-me a pedir que eu me recolha. Porque realmente esta oscilação das hormonas é isto mesmo. Mesmo uma mulher fora da época da menopausa, quando está conectada com o seu corpo, tem a capacidade de perceber que na fase folicular, que é aquela fase que vem quando se começa a menstruação até a ovulação, tem muita energia, leva o mundo à frente, e depois ovula e o mundo começa a ser pesado, certo. Não é? Até que volta a menstruar. E então nós temos efetivamente esta oscilação. O que acontece é que até estarem a ser sintomas muito gritantes, nós não nos conectamos ao nosso corpo e não lemos o nosso corpo e não sentimos isto. Eu acho que é um bocado isto que acontece. Vivemos tão aceleradas que não olhamos para o que já acontecia antes. Certo. Então, no fundo, é dizer às mulheres na perimenopausa, não é? Que pode aparecer a partir dos 30, 35 anos, normalmente, podem começar a sentir, sim, oscilações. É normal que seja descontinuada, não é? Portanto, agora sinto muito, agora não sinto nada, não é? E então... E isso sem fazer nada em particular. Isso aqui é interessante. Sem fazer nada em particular. Mas, normalmente, há um fator muito, muito comum, que é o aumento do stress. Se estás com mais stress, se dormes pior naqueles dias, se te vais alimentar pior, se fazes mais viagens, então vais pagar uma fatura maior em algum momento daquele mês ou do mês seguinte na fase perimenopausa. Então, o que eu estou a ouvir também a dizer aqui é que a sociedade atual faz com que, ou pode pelo menos fazer com que os sintomas da perimenopausa sejam mais fortes.
Ou a forma como vivemos pode exacerbar que sintamos mais os sintomas da menopausa, no sentido de estarmos a viver sempre em muito modo de sobrevivência, sempre muito dependentes da adrenalina, sem conseguirmos parar e olharmos para as nossas necessidades e cuidarmos do nosso corpo. Eu acredito nisso. Certo. E faz-me todo o sentido, sabes? Que, só que ao mesmo tempo eu sinto... Está a mudar, não é? Mas está-se a desvalorizar na medicina em geral. Falando também fora da perimenopausa e menopausa, outras questões da mulher na medicina, tradicionalmente, têm sido muito desvalorizadas e descuidadas. Não é? Ainda é muito frequente, ainda chegam muitas mulheres à minha consulta a dizer que começaram a sentir sintomas, foram aos médicos de família, foram aos ginecologistas obstetras e a resposta é: pois isso faz parte, tem que aguentar. Ou ainda não está na menopausa. Ainda não está na menopausa, então não é da menopausa, não é da perimenopausa, ou isso vai fazer parte, vai ter que aprender a lidar com isto e daqui a uns meses ou daqui a uns anos vai estar melhor. Isto é muito frequente ainda, não é? Eu acho que está a mudar, felizmente. Sim. E eu acho também o ser difícil estava muito associado ao facto de não haver muitas respostas, não é? De nós não estudarmos em profundidade o que é que acontece na perimenopausa e na menopausa. Agora cada vez estudamos mais, certo. Eu acho que isso está agora a que começa respostas. A ser negócio também, há mais pesquisa também, ou não? Sem dúvida, não é? Agora há muita gente a fazer modulação hormonal e a tratar em mulheres em menopausa, e agora vejo toda a gente a falar de menopausa. Eu tive inclusive colegas que falaram mal de mim por fazer isto e que agora já fazem também modulação hormonal e que se preocupam muito. Que é bom. Porque pelo menos acordaram e perceberam que se calhar havia algo mais a fazer, não é? Eu não vejo isto como negativo. Eu acho que quanto mais eu falar e no mundo da medicina convencional, se os meus colegas também aceitarem, também vão poder ajudar mais mulheres. Claro. É? Então isto é positivo, não é? Porque eu não vou ajudar todas as mulheres e felizmente cada vez há mais médicos e mais pessoas atentos. Mas eu acho que também, como tu estava a dizer antes, eu acho que também a questão é que não havia muitas respostas, não é? Dava-se muito aquelas, no fundo eram como se fossem hormonas, de pílulas de forma contínua. Dava-se pílula, deu né? muito, como se fosse uma pílula de forma continuada às mulheres e que se dizia, olha, só pode fazer até 5 anos, porque depois tem riscos, não é? Ou só pode fazer até 10 anos, depois tem riscos. Só que, entretanto, isso já... Agora já não se acredita tanto nisso. Nós sabemos que sim, que existem riscos e sabemos, por exemplo, que estrogénios não devemos dar nunca de forma oral, porque existem riscos na metabolização de um estradiol de forma oral e por isso mesmo a própria pílula neste momento já é considerada um medicamento com efeito potencialmente carcinogénico, não é? Já foi considerada com um potencial carcinogénico semelhante ao tabaco. Portanto, nós sabemos que não devemos dar estrogénios via oral e realmente começamos a perceber que há outras coisas que podemos fazer e ajudar a mulher. E eu vejo os meus colegas a tentarem também dar respostas diferentes. Agora, a questão é: o que é que estamos a fazer? Estamos a fazer de uma forma equilibrada? Porque nós temos depois este grande problema. Isto está na moda, mas não existe formação especializada. E ainda é tudo muito vago, ainda não se sabe muito bem. Não há recomendações gerais. Não há recomendações, não há normas de orientação clínica, não é? Ainda estamos aqui muito no vazio, sem saber muito bem o que se está a fazer. Então é muito importante perder muito tempo e estudar muito sobre endocrinologia, sobre funções, sobre hormonas. No fundo, é voltarmos ao nosso segundo ano da faculdade, que eu adorava, à fisiologia, não é? Sim. E percebermos o que é que funciona, como é que funciona, quais são os cofatores para ajudar aquela mulher a produzir de forma melhor, sem produzir depois metabólitos maus para o corpo, não é? Porque depois é disto que se trata, não é? Os nossos medos que tínhamos com as hormonas deviam-se a nós não estarmos a controlar tão bem a metabolização das hormonas. E nós agora, felizmente, cada vez temos mais ferramentas para sabermos estudar a metabolização das hormonas e ajudar as mulheres de forma diferenciada. Ou seja, isso também quer dizer que mulheres que tiveram cancro da mama, por exemplo, também podem ser ajudadas. Também podem beneficiar. Embora tenha havido muito essa ideia que não... Também podem beneficiar de fazer um apoio até para não sentirem tantos sintomas. Não é tudo só, ou vou fazer hormonas ou não vou fazer. Há muitas coisas à volta que podem ajudar. Isso. Sim. Certo. Não é? Há uma coisa também que é muito interessante,
Porque não sei se também tens visto isto, mas as mulheres muito, agora, tanto as mulheres novas como as mulheres muito na perimenopausa sofrem de uma coisa que nós chamamos hiperestrogenismo, ou seja, que têm muita quantidade de estrogênio. Nas mulheres mais novas é muitas endometrioses, que já ouviste falar, certeza, sim, que agora é uma loucura, portanto, são mulheres que Cada têm vez sempre mais mulheres que têm endometriose e que sofrem imenso, porque é realmente uma doença que faz sofrer, e até já existe agora legislação para proteger estas mulheres a nível laboral, bom. não é? Que é uma coisa espetacular. E é depois, na perimenopausa, as mulheres a ficarem todas com anemias, porque perdem imenso sangue e têm hemorragias horríveis e dores horríveis e ficam com anemias e sofrem imenso, ficam sem energia. E isto também se deve a um aumento dos estrogénios, uma falta da progesterona, então aquelas mulheres acabam por criar muito os miomas, os adenomiomas, e têm aquelas menstruações muito complicadas, não é? Por que isso acontece? Isto está muito associado com este desequilíbrio entre as hormonas. Nós sabemos que o estradiol é uma hormona proliferativa e que tem o efeito de aumentar as células no nosso corpo, e ela tem o efeito de, no nosso útero, aumentar a camadinha do endométrio, que na fase em que somos férteis seria para fazer uma caminha muito confortável, para se houvesse uma fecundação, o ovinho, não é? A ficar lá anidado e de poder-se desenvolver a gravidez. Quando não existe uma fecundação, o que acontece é que depois vem o pico da progesterona e tal, que aguentam as coisas, e depois vai haver a descamação desse endométrio, não é? E então essa descamação faz a hemorragia da menstruação. Quando nós só temos estrogênio e não temos uma quantidade de progesterona adequada, vamos estar a produzir muito estradiol e estamos a proliferar muito. Se estamos a proliferar muito, cria endometriose. Aí é o que se cria um aumento maior das células. Endometriose significa que estamos a criar células do endométrio fora do útero. E isso é que é o problema da endometriose. E pode ser pode ser nos ovários, pode ser nos intestinos, há em exato. vários sítios, não é? E o mais frequente é nos ovários, nos intestinos, e que têm efeitos muito negativos. Ou pode ser até na parede do miométrio, que é os miomas, e que depois causam também muitas vezes hemorragias, não é? Há vários tipos depois de miomas. Certo. Mas isto está sempre muito associado a este desequilíbrio hormonal, que isto é que é, no fundo, a mensagem a passar, não é? Ao desequilíbrio entre as duas hormonas, que acontece mais na perimenopausa. Porquê? Porque é quando deixamos de conseguir ovular de forma eficiente todos os meses. E se não ovulamos de forma eficiente, então não vamos produzir tanta progesterona. Certo. E a progesterona tem um efeito de acalmar esta proliferação. Como estava a dizer ao Nanzen, não é? Exato, do endométrio, não é? E então há aqui este desequilíbrio, e este é muito interessante perceber que a maior parte das mulheres que vêm com as anemias, com sintomas terríveis da perimenopausa, porque têm montes de hemorragias, menstruam mais que uma vez por mês, no fundo o que se passa com elas é este desequilíbrio hormonal. Claro. E precisavam de ter uma ajuda que muitas vezes não recebem, não é? Sim, não encontram resposta, não é? Andam ali um bocadinho perdidas. Muitas vezes as respostas é muito à base dos progestativos, não é? De fazer aquelas pílulas continuadas, mas lá está, disfarça, mas não estamos a ir à causa raiz. E aquilo que nós defendemos na medicina funcional é ir à causa raiz do problema e não estarmos a disfarçar o problema, para ela não ter tantas hemorragias, não é? Aquilo que tu vês muito acontecer é as mulheres põem então o aparelho intrauterino hormonal, ou ficam a fazer a pílula da amamentação até entrarem na menopausa. Certo. No fundo, estamos ali a mascarar sintomas, não é? A ajudar a viver mais ou menos para não ter tanta hemorragia, mas não estamos a olhar para todo o resto do quadro, não é? Porque depois acompanha nesta mulher que tem muita hemorragia o cansaço, a insónia, a perda da líbido, e depois isto tem efeitos no casal, na relação. Quer dizer, acaba... Na vida toda, não é? Na vida toda. Eu costumo dizer, não há líbido sexual sem líbido pela vida. Pois é isso. Certo? Então, se tu estás arrasada, não tens vitalidade, esquece, não? Sim. Por muito que o homem seja espetacular, não há hipótese. Olha, por acaso falámos exatamente sobre isso com o Júlio Machado Vaz, no episódio com ele também, não é? Que é se calhar não é ter tesão pela vida também, não é? A questão é essa, não é? Se não tens vitalidade e não tens vontade de viver, vais ter apetite sexual. Não é isso da líbido é mais um efeito secundário, quase. É mais um efeito do que propriamente algo que faz parte desta fase da vida. Exatamente. Até porque na menopausa, quando nós vamos estudar a menopausa na fisiologia, é muito frequente que as mulheres perdem realmente uma produção de estradiol, de progesterona, mas a mulher fica mais androgénica na menopausa. Isto quer dizer que fica
como hormona prevalente da testosterona. Ok. Então, até a mulher, na menopausa, nunca deveria ter problemas de líbido, antes pelo contrário. Pois é isso. Yeah. Então é muito giro perceber. Quando estudamos assim a função, percebermos, ei lá, mas o que é que se está a passar? Porque isso é que as mesmo mulheres não muito, entram não é? na função daquilo Pois. que seria normal. Exato. Porque é muito essa, é quase a primeira coisa. É das primeiras coisas a perder. Curioso. Mas que é curioso que também acontece quando damos as pílulas, não é? Estas Sim, pílulas então não é? que nós dizemos de forma continuada. Eu tenho uma amiga muito engraçada, ela é farmacêutica e ela diz-me assim: Mariana, eu não preciso de usar o Mirena, né? Não está a falar de nomes, mas estes anticonceptivos... Mariana, que são o aparelho intrauterino com a hormona. Eu não preciso disto para não engravidar, porque eu só de o ter já não vou querer fazer nada, portanto ele já não faz um efeito de não engravidar, não é? Pois. Porque ele já por si já inibiu completamente a líbido. Isto é muito importante Muitas mulheres que percebermos. reportam isso, não é? Com a Sim, pílula e também. tem efetivamente um efeito muito importante na vida de relação, Claro, não é? claro. E depois muitas vezes é o que condiciona, é mau sinal que seja a única razão, porque depois um casal se desfaz. Claro. Mas nós precisamos muito do contacto, da libertação da nossa oxitocina, que é através do contacto, a nossa vida com o nosso parceiro, depende muito do nosso contacto, não é? Então é importante trabalharmos isto, Certo. porque mais do que até uma libido, o que as mulheres muitas vezes referem é que têm um cansaço tal que nem sequer têm a vontade do contacto com carinho. Não é tudo só relações sexuais, não é? O contacto com carinho, ou dormir agarrado. Exato, isso é tão importante. Não aguento mais toque. Eu lembro-me de períodos da minha vida, os miúdos pequeninos, não é? Pai, não me toques, não aguento, ninguém me toca. É muito giro, não é? Percebermos isto, não é? Porque não há só o 880, há muitas cores no meio do preto e do branco. É isso. Olha, eu sei que as pessoas depois de ouvirem isto, até quero ter uma consulta com a doutora Mariana. E não é fácil ter uma consulta com a doutora Mariana, mas há mais médicos, não é? Mas como é que... Eu sei que esta pergunta é muito difícil. Essa é muito e difícil. Se calhar é um bocadinho injusta de te fazer, mas o que é que achas o que é que achas que alguém que sente que precisa de mais acompanhamento nesta parte, o que é que deve procurar num médico? O que é que tu achas? Tentando isso, sabendo que... Eu acho que a coisa mais importante é procurar alguém que eu ouça, que ouça essa mulher, não é? Que tente compreender quais são os sintomas da mulher na profundidade. Para tentar dar boas respostas e que não fiquem com respostas. Portanto, tudo que seja dizer, olha, vai fazer este comprimido e vai melhorar, já não está a correr bem. Certo. Portanto, esse médico já não é o acertado. Claro que depende de mulheres. Há mulheres que é isso que pretendem. Claro. Não é? Nós está tudo certo. Nós não temos de fazer tudo Claro, igual. claro. Mas quando eu olho para a população que me procura, que seria a tal população que diria, eu quero ter uma consulta com a Mariana e não estou a conseguir vaga, então isso não é o normal, as pessoas querem mais do que isso. Então, procurar sempre alguém que ouça com atenção, que tente dar várias respostas e que não foque só na questão só hormonal e que trabalhe todos os pilares da saúde, não é? A prática do exercício físico, a prática de exercícios que ajudem a controlar e a autocuidar, não é? Controlar o cortisol, os stress e controlar a sua vida, autocuidarem-se. Alguém que olhe para o intestino é fundamental para termos uma boa regulação hormonal, para estarmos bem, para termos energia, para conseguirmos absorver os nutrientes, vermos se os nossos nutrientes estão efetivamente no nosso sangue como deveriam estar, para que depois todas as reações químicas do metabolismo aconteçam. Portanto, alguém que consiga olhar de uma forma mais profunda, diria eu. É isso que devem procurar. E eu acho que há uma coisa que é muito importante. Eu estarei bem para determinadas mulheres, mas há outras colegas que estarão bem para outras mulheres. Certo. E todos vamos encontrar a pessoa certa para nos seguir, não é? E também não tem que ser sempre uma coisa estável e contínua no tempo. Em algum momento eu se calhar sou ótima para aquela senhora, noutro momento ela vai precisar de outro tipo de médico. Portanto, no fundo as pessoas têm que sentir se aquele médico lhe está a dar as respostas corretas. E não é só porque o médico diz, olha, tem que fazer assim,
que ele sabe mais. Isto tem que ser realmente uma decisão partilhada. Tem que ser uma conversa. As consultas têm que ser demoradas. As minhas consultas, tu sabes, porque conheceste-me em contexto de consulta, são consultas de 45 minutos a 1h15, não é? Portanto, são longas. E, portanto, é preciso haver muito esta comunhão, o conversar, e o paciente ou a paciente tem que se sentir entendido e atendido, não é? As duas coisas, entendido e atendido, porque senão não vai ter resultados. Não é? E às vezes pode ser necessário marcar mais do que uma consulta, não é? Com médicos diferentes. Às vezes é preciso procurar várias opções. E não tem necessariamente alguém da medicina funcional, pode ser... Não, eu acho que cada vez há mais médicos que estão abertos e que tentam fazer uma medicina já mais diferenciada. E isto é uma coisa muito positiva. Sim. Olha, e... Tu falaste assim destes pilares todos, que está muito a incentivar as pessoas a olharem para os pilares todos da sua vida. Mas o que é que gostavas que as mulheres soubessem, assim, agora em jeito de finalizarmos esta conversa, antes de chegarem ao limite? Porque eu imagino que chegam até ti muitas mulheres no limite, não é? O que é que gostavas que nós, mulheres, na perimenopausa, menopausa, devíamos olhar para quê? Para anteciparmos-nos um bocadinho desse limite. Eu acho que a primeira coisa que as mulheres precisam de saber é que não têm que ser perfeitas. Porque se não quiserem, mesmo isto que eu estou a falar destes pilares todos, leva-nos a um exagero. E tudo que seja aumentar o stress ou aumentar as exigências àquela mulher pode ser contraproducente. Então, acho que a primeira mensagem é dizer às mulheres que não têm que ser perfeitas, procurem respostas e não exijam tanto de si, não é? Porque eu acho que elas chegam esgotadas e no limite exatamente porque já ultrapassaram muito daquilo que podiam dar, não é? E não olharam para si em primeiro lugar. Se calhar essa seria, assim, a primeira mensagem, não é? É um bocadinho de perceberem que não é suposto aguentarem tudo sozinhas. Não é suposto aguentarem tudo sozinhas e não é suposto terem que fazer tudo agora perfeito. Eu dou-te, assim, um exemplo. Que agora as redes sociais têm coisas muito positivas, não é? Porque realmente chega-nos muita informação. Nós temos que saber filtrar. Sim. Mas, por exemplo, há médicos espetaculares e que estão internacionais e nacionais que fazem uma vida espetacular, perfeita, porque conseguem cumprir com a alimentação assim XPTO e comem isto, comem aquilo, e depois conseguem fazer desporto e o ideal é todos os dias. Então fazem todos os dias, só não fazem um dia na semana e depois vão conseguir dormir antes das 10 da noite e depois usam óculos vermelhos por causa das luzes e, quer dizer, umas exigências exageradas quando nós temos vidas muito aceleradas e que está bem, se calhar, para aquelas pessoas. E eu costumo sempre dizer, é ótimo verem estes mestres, estes gurus que nos dizem o caminho perfeito é este. Mas nós não temos que fazer todo aquele caminho. Nós temos que ir adaptando-nos, sabendo que aqueles, se calhar, são alguns dos objetivos que nós podemos vir a alcançar, não é? Então, quando eu digo não ser perfeito, é mais neste sentido de, ok, nós temos informação e vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, não é? Se para uma mulher que precisa de tirar, imagina, os lácteos da vida dela, tirar os lácteos vai ser uma coisa muito radical, vamos reduzindo os lácteos, vamos ser sempre equilibrados nas nossas escolhas, que é para não ser tão pesado. Certo. Porque eu acho que depois as mulheres chegam a mim no limite porque chegam frustradas. E esse é, se calhar, aquilo que eu mais sinto, é frustração. E estava-te a ouvir a falar agora sobre estas pessoas nas redes sociais, não é? Os biohackers e não sei o quê. Muitas vezes são homens. Sim, a maior parte são homens. Não é? E no outro dia ouvi uma mulher a dizer que eu recuso-me de aceitar conselhos de homens. Porque eles, se têm filhos, têm alguém a tomar conta deles e que lhes dá a oportunidade de fazer tudo isto. Temos que olhar para estes homens que dão estas dicas todas e perceber que há uma rede toda por trás. Eles não estão sozinhos a fazer aquilo. E muitas vezes estão a fazer aquilo só porque há outras pessoas a assegurarem, muitas vezes uma mulher, a assegurarem as que assegura contas, as condições perfeitas para que todas essas coisas consigam acontecer. Exatamente. A fazer os saunas, o banho frio, e acordar, e ler, e deitar-se às 10 da noite, e dormir as horas acordar todas, às 5 da manhã com alguém a filmar. Não é? É isso, é bom nós pensarmos e não pormos tanta exigência na nossa vida, porque as redes sociais fazem-nos comparar-nos muito. E nós somos indivíduos no verdadeiro sentido. Nós, cada uma é uma
só e não se tem que comparar com o do lado, ou com o vizinho, ou de cima ou de baixo, nem com ninguém, não é? E há essas receitas, há muitas receitas também, não é? Receitas prontas mesmo nesta área e o que te ouvi muito dizer também é que isto tudo depende, não é? Eu digo isso muito na parentalidade também. Qual é a coisa certa? Depende. Exato. Depende do teu contexto. Os filhos vão responder de maneira diferente, então nós também vamos responder de maneira diferente. E eu noto muito nisto. Por exemplo, há mulheres que eu sei que eu digo, olha, que gostam de, a partir de agora é assim, e gostam de fazer as coisas de forma muito decidida e quase obstinada, e vai ser assim, 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 porque são assim, que elas funcionam bem dessa maneira. Tenho outras que, se eu disser para fazerem as coisas de forma mais radical, dizem, já não vou fazer. Pois não. E chegam à consulta passada 3 meses e não fiz nada. Então não vale a pena. Qual é o equilíbrio para si? Porque muitas vezes é mais uma coisa, não é? É mais um fator de assoberbamento. Isso. Já viste? É mais uma gota naquele copo que já está a transbordar por todo lado. Certo. E isso nós nunca queremos. A questão é, como é que podemos viver? E eu acho que o teu livro nisto é espetacular. Como é que podemos viver a perimenopausa e a menopausa com leveza? Sem ser com peso. Porque a mulher leva todas as suas responsabilidades com muito peso, não é? E depois esta fase da vida da mulher é levada de uma forma pesada também e difícil, e parece que tudo tem que ser com sacrifício. Não tem. Não é? Então vamos priorizar, ver quais são as coisas mais importantes para aquela mulher, tentar equilibrar. E principalmente, eu acho que a coisa mais importante é perceber que as mulheres não estão sozinhas. Não é? Que eu acho que as mulheres sentem-se muito solitárias neste caminho da perimenopausa, da menopausa. Sentem-se sempre muito julgadas, porque elas próprias se julgam, não é? Elas são as primeiras. Claro. E então é dizer-nos, olha, está tudo bem, estamos todas a passar o mesmo barco e vamos sobreviver, mas vamos levá-lo então, como é que o podemos levar de forma tranquila para que não seja uma tempestade e que este mar seja mais navegável? E só esta mensagem que estás a passar, só ouvir isso, acho que cria mais leveza. Que bom, fico muito contente que sim. Olha, Mariana, esse é o objetivo. Muito, muito obrigada por esta conversa, que parece que foram 5 minutos, mas foi bastante mais. Olha, alguma coisa com que sentes que não falamos, que não tocamos, algo que queiras acrescentar? Eu tenho sempre tanto para dizer, é tão difícil. Olha, há uma coisa que eu acho que é muito importante, que eu há bocadinho ia começando a falar e acho que me perdi, ainda sobre o intestino. Até por causa deste excesso de estávamos a falar do hiperestrogenismo. Eu acho que é muito importante nós olharmos mesmo para a forma como comemos. O Hipócrates já dizia, não é, que o alimento seja o nosso remédio. E eu acho que, sem sermos obstinados, exagerados, nós realmente conseguimos fazer muita coisa pela alimentação. Eu acho que, às vezes, as pessoas vêm à minha consulta a achar que eu vou dar quase como uma consulta de nutrição. Eu não faço nada disso, obviamente. Mas tu tens uma parceria com uma nutricionista? Eu tenho uma parceria com coaches em nutrição, pessoas que me apoiam, porque eu realmente acredito que a forma de nós trabalharmos o nosso intestino é muito importante. E isto para dizer que, quando nós queremos compreender melhor, nós temos muitos micro-organismos que vivem também em sinergia connosco. Portanto, imagina, nós as duas apoiamos-nos como sendo mulheres e estamos aqui a dizer, a comunidade das mulheres não estão sozinhas. Mas nós já temos algo em nós que também nos está a acompanhar e que, se nós mimarmos e trabalharmos bem, também nos vai ajudar a ultrapassar também melhor estas dificuldades da mulher do ponto de vista hormonal, que são os nossos micro-organismos, que vivem no nosso intestino, vivem na nossa flora vaginal, também que é super importante, porque as mulheres vêm também à minha consulta com muitas queixas da parte vaginal, com muitas infecções urinárias, com muita secura. E, portanto, se nós tratarmos bem destes nossos micro-organismos, nós vamos estar melhor, porque eles têm depois responsabilidades muito importantes e o microbioma já ouve muito falar, não é? Com certeza também já ouviste falar, que são esta população de bichinhos que vivem em nós e que vivem em sinergia connosco, quase como se nós tivéssemos feito um contrato com eles de que eles vivem no nosso corpo, nós demos-lhes os alimentos, eles vão trabalhar os alimentos para transformar os alimentos em nutrientes, em neurotransmissores, né? A serotonina é feita 95% no nosso intestino, a dopamina 50% no nosso intestino, portanto, eles estão aqui e têm que viver em comunidade connosco para nos ajudarem. E se nós ganharmos esta consciência e percebermos que realmente a alimentação
meditação é um dos passos mais importantes, podemos só fazer muita coisa. Então, se calhar, eu acho que não falei muito sobre isto, porque nós sabemos que, para além do microbioma, temos o nosso estroboloma, que é um nome assim muito feio, mas no fundo são estes micro-organismos que estão a viver no nosso intestino, que têm a responsabilidade de metabolizar as nossas hormonas, os nossos estrogénios. E é muito importante sabermos que nesta metabolização existem hormonas que são potencialmente cancerígenas e nefastas para o nosso corpo e outras que vão ser benéficas e são protetoras. Então, como é que nós podemos trabalhar? É trabalhando na nossa alimentação. Eu acho que toquei por alto, mas não, se calhar com muito foco. Eu acho muito importante também passar esta mensagem, porque às vezes podem não encontrar os médicos perfeitos, mas podem encontrar grande ajuda na parte da nutrição mais funcional, em que olha para o intestino como sendo muito importante. E nós já trabalharmos o intestino, já estamos a trabalhar a parte hormonal também. E as mulheres vão ter grandes respostas. Porque é essencial para o resto. Vão ter energia, vão conseguir dormir melhor, só trabalhando o intestino, não é? Vão resolver muitos outros problemas. Olha, estava aqui a pensar, porque se calhar não conseguem marcar uma consulta contigo, mas tu às vezes fazes um curso, um programa online, não é? Sim. Com a Andreia. Eu faço programas com a Andreia Caetano, que trabalha comigo, e fazemos o Vitalizar 5, que é um programa 4 vezes por ano, em cada estação, exatamente para ajudarmos as mulheres e os homens que nos procuram, que não é só exclusivo de mulheres, não, claro. A saber como se alimentar são 5 dias de alimentação limpa, muito à base do plant-based, para conseguirem limpar o intestino, limpar o fígado e recuperarem saúde. Portanto, isso é uma forma de conectar contigo. Isso é uma forma de conectar comigo também. Depois também lá na clínica também não existe só a Mariana, também existe a doutora Fabiana, que também é fantástica. E tens outros profissionais. E vamos tendo cada vez mais profissionais a trabalhar neste sentido. Também temos a outra coach em nutrição que também está comigo no curso, lá na clínica, que é a Sofia Novaes, que também está super especializada em intestino e está-se a focar também muito no intestino. Portanto, há sempre outras maneiras de fazer e se calhar a mensagem é dizer, ok, isto é ok na Clínica do Porto, mas há outros profissionais também cada vez mais capacitados de ajudar a trabalhar a alimentação, trabalhar o intestino, para as mulheres já terem bastantes respostas. E já são profissionais que têm a noção de que é preciso ouvir, entender, acompanhar, muito mais do que só prescrever suplementos ou dar um plano de alimentação. E então isto já vai criar aqui uma relação que vai ajudar a mulher a sentir-se acompanhada e a passar melhor esta fase, não é? Isso já dá assim mais esperança, não é? Dá muito mais esperança. Não tem que ser só com aquele médico. Certo, sim, isso mesmo. Sim. Porque não é, nós temos muito poder nós próprios neste processo. Nós, na verdade, temos todo... O poder é nosso. No fundo, o que nós, profissionais de saúde, temos que fazer é empoderar a pessoa que nos procura para perceber que vai ser ela que, entendendo as divergências do seu corpo, vai poder potenciá-las. Eu agora muitas vezes brinco com as mulheres que já sigo há muito tempo e digo, pronto, olha, agora já sabe quais são as suas ferramentas para quando voltar a não estar tão bem. Já sabe o que é que vai buscar, não precisa estar sempre a depender de mim, porque também é muito importante a mulher ter esta percepção de, ok, eu este mês senti-me menos bem, já sei que o que aconteceu foi dormir pior, não consegui controlar tanto esta situação, ou comi menos bem, e as minhas ferramentas para voltar ao meu equilíbrio são estas que já trabalhei com a Mariana, ou que já trabalhei com a Andreia, ou que já trabalhei com a Sofia, ou que já trabalhei com a Fabiana, bem, e vão voltar outra vez ao seu equilíbrio. Vai confiar em que tenham essas ferramentas. Acreditarem em si que vão ter essas ferramentas, não é? Isso mesmo. Sim. Muito bem. Olha, obrigada, Mariana. Obrigada. Foi delicioso falar contigo. Ai, também adorei estar aqui a falar contigo. Eu sou apaixonada por estes temas e agradeço-te muito por me convidares para partilhar. Obrigada. Obrigada. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida mágica.